Sempre ouvi que família é quem mais te conhece, mas ninguém me avisou que às vezes quem mais te conhece também é quem mais te subestima. Meu nome é Lorena, tenho 27 anos, e durante muito tempo fui apenas a irmã que trabalha no caixa do mercado. Eu não tinha vergonha do meu trabalho. Nunca tive. O mercado ficava no centro do bairro e era movimentado o tempo todo. Eu trabalhava ali há 4 anos e, apesar da rotina puxada, eu gostava do que fazia. O problema mesmo era em casa. Ou melhor, era a Rebeca. Minha irmã mais velha sempre teve uma língua afiada e uma necessidade doentia de se sentir superior. Enquanto eu me virava no mercado, ela fazia bicos em eventos, se enchia de maquiagem emprestada e se dizia influenciadora digital. O problema é que ninguém a influenciava. Além de mim, quando aguentava seus deboches. Tudo começou a piorar no dia em que ela fez um stories me filmando de longe no caixa. Ela disfarçou como se fosse por engano, mas colocou uma legenda. Venenosa. Imagina estudar a vida toda para acabar no caixa de um mercadinho? Meu sangue ferveu. Eu sabia que era para mim. Todos sabiam. Os vizinhos começaram a comentar. Alguns riram, outros sentiram pena. Minha mãe dizia para eu relevar, mas aquilo me corroía. Eu nunca revidava, ficava na minha. Mas uma parte dentro de mim, uma que eu não sabia que existia, começou a despertar. Rebeca fazia questão de jogar indiretas quase todos os dias. Uma vez postou uma selfie e escreveu: "Enquanto uns passam código de barras, eu passo blush." Outra vez: "Seu talento não precisa de crachá." Tudo isso me feriu, mas me fortaleceu. Por fora, eu fingia que não me importava. Mas, por dentro, cada indireta era um empurrão pro abismo, ou pra evolução. Eu só não sabia qual dos dois ainda. E foi nesse cenário de ironia e humilhação constante que uma tarde comum virou um ponto de virada. Eu estava atendendo um cliente quando o dono do mercado, o seu Armando, me chamou para conversar na salinha dos fundos. Achei que era bronca, mas era outra coisa. "Lorena, você já pensou em crescer aqui dentro?" Ele perguntou. Eu arregalei os olhos. Pensei que era piada, mas não era. Ele me contou que estava se aposentando e queria deixar alguém de confiança no comando. Alguém que conhecesse o mercado, os clientes, os funcionários. E esse alguém era eu. Pausa rápida aqui, pessoal. Se você está gostando dessa história e quer ver onde isso vai parar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que vem pela frente é inacreditável. Agora, vamos continuar. Eu fiquei em choque. A proposta parecia boa demais para ser verdade. Mas seu Armando estava falando sério. Ele me explicou que já vinha observando minha dedicação, a forma como eu tratava os clientes, como resolvia os problemas dos colegas. Ele via algo em mim que eu nem sabia que existia. "Vai começar ganhando 20 mil por mês, fora os bônus de desempenho. Mas vai precisar estudar um pouco de administração. Tem coragem?" Ele disse. Coragem? Eu teria até para aprender mandarim, se fosse preciso. Dei um sorriso contido, mas por dentro eu gritava. Nos dias seguintes, tudo mudou. Eu continuava. No caixa, mas já observava o mercado com outros olhos. Estava prestes a assumir uma responsabilidade enorme. Comecei a estudar à noite, fiz cursos online, li livros e recebi treinamentos direto do seu Armando. Enquanto isso, Rebeca seguia com suas postagens debochadas. Mas dessa vez, algo era diferente. Eu não me ofendia mais, porque eu sabia de algo que ela não sabia. Ela estava rindo da versão antiga de mim, e a nova estava prestes a nascer. Eu fiz questão de manter tudo em segredo. Não contei para minha mãe, nem para as minhas colegas, quando Rebeca fez mais uma de suas piadinhas no jantar de domingo, dizendo: "Lorena, não esquece de dar troco direito, viu?" Eu apenas sorri. Quando o contrato chegou para eu assinar, chorei sozinha no quarto. Era real. Estava acontecendo. Um novo capítulo começava. E ao contrário das indiretas dela, eu tinha provas concretas do meu valor. Uma assinatura, um salário de 20 mil e um crachá, com o título de gerente geral. No meu primeiro dia oficialmente como gestora, entrei no mercado com outra postura. As funcionárias me olhavam com respeito. Os clientes também notaram algo diferente. E naquela tarde, eu decidi postar. Sim, eu postei. Uma foto minha no escritório, com o contrato aberto sobre a mesa e a legenda. Postou indireta? Postei um contrato assinado. Sem marcar ninguém, sem citar nomes. Mas foi o suficiente para incendiar o grupo da família. Em menos de 20 minutos, Rebeca me mandou mensagem. "Tá se achando agora porque virou chefe de mercadinho?" Eu ri.
Um riso leve, como quem respira depois de anos submersa. A diferença é que agora, eu não precisava mais provar nada. Mas ela não parou por aí. A inveja tem um jeito estranho de se manifestar. E a de Rebeca estava prestes a passar dos limites. E se você acha que o auge foi esse contrato, espera só pra ver o que vem depois. Depois da minha postagem, Rebeca ficou em silêncio por 2 dias inteiros. O que vindo dela era mais preocupante do que qualquer indireta. Eu sabia que algo estava sendo preparado, e não demorou muito para ela reaparecer, como sempre, com veneno disfarçado de charme. Ela apareceu no mercado do nada, usando salto, maquiagem pesada e uma roupa exageradamente elegante para um ambiente tão simples. Andou pelos corredores filmando tudo, fez pose com um pão na mão e soltou alto. Dá pra ser gerente e continuar vendendo baguete, né, irmã? Aquilo me irritou, claro. Mas respirei fundo e lembrei da minha posição. Eu não era mais apenas a irmã caçula no caixa. Agora, eu era a responsável por tudo aquilo. Eu não podia me rebaixar ao nível dela. Então, com toda a calma do mundo, apenas disse: "Se quiser, pode deixar currículo, viu?" Os funcionários riram. Alguns clientes também. Rebeca saiu do mercado com o orgulho ferido, mas ainda disfarçando com uma risadinha forçada. Mas a verdade é que ela não suportava ver minha ascensão, porque no fundo, ela sempre precisou se sentir superior para se sentir alguém. As semanas passaram, e minha rotina mudou completamente. Reuniões, planilhas, metas. Comecei a ser reconhecida fora do mercado. Fui convidada para eventos da Associação de Comerciantes, e até fui chamada para dar uma pequena entrevista numa rádio local. No dia seguinte, Rebeca fez questão de postar uma foto segurando um microfone, fingindo estar sendo entrevistada com a legenda: "Alguns têm crachá, outros têm carisma." Era nítido que ela não aceitava a minha vitória. E o pior, ela não entendia que o que me levou até ali foi esforço, não sorte. Eu comecei a pensar que talvez ela tivesse algum tipo de trauma não resolvido. Porque, sinceramente, o ódio dela não parecia só inveja. Parecia algo mais profundo. Algo pessoal. E eu logo descobriria que estava certa. Um dia, ao chegar em casa, ouvi uma conversa entre minha mãe e Rebeca. Ela dizia, chorando: "Não aguento ver a Lorena se dando bem enquanto minha vida empaca. Eu devia ser a filha de orgulho, não ela." Meu coração apertou. Pela primeira vez eu senti pena. Mas pena é diferente de perdão. E mesmo com o coração abalado, decidi seguir focada na minha nova fase. Eu trabalhava duro, estudava à noite e já começava a pensar em abrir meu próprio mercado futuramente. Só que Rebeca não deixaria isso acontecer sem tentar destruir tudo primeiro. E se você acha que já viu Reviravolta, espera só o que ela fez depois. Aproveita agora para deixar seu like e se inscrever no canal, porque o próximo capítulo dessa história vai mexer com a sua cabeça. Te garanto. 3 dias depois daquela conversa ouvida por acaso, aconteceu o que eu jamais esperava. Ao chegar no mercado, fui chamada à sala do seu Armando. A expressão dele era séria, o que já me deixou apreensiva. Ele me entregou um envelope, pardo, e disse: "Acho que você precisa ver isso." Dentro do envelope havia cópias de e-mails impressos. Em todos, meu nome aparecia, acusado de desvio de verba, manipulação de metas e assédio moral com funcionários. Eu congelei. Meu rosto ficou vermelho, não de culpa, mas de indignação. Era tudo mentira. O mais absurdo era que as denúncias estavam assinadas por alguém anônimo, mas os detalhes mostravam que a pessoa conhecia meu ambiente de trabalho. Reconheci imediatamente a forma sarcástica nas palavras. Era Rebeca. Só podia ser. Seu Armando. Me olhou nos olhos e disse: "Eu confio em você, Lorena. Mas vamos apurar tudo. É procedimento." Mesmo com sua confiança, eu me senti humilhada. Eu, que havia me matado para chegar até ali, agora estava sendo investigada por algo que jamais faria. A notícia correu rápido. Alguns funcionários começaram a agir com frieza. Outros pareciam já ter me condenado. Senti o peso do julgamento, sem provas. Voltei para casa naquele dia destruída. Quando entrei no quarto, encontrei meu celular cheio de prints de stories. Rebeca tinha postado: "Tem gente que sobe rápido, mas esquece que a queda dói mais." A legenda vinha com uma figurinha de justiça sendo feita. Foi como levar uma facada nas costas. Eu não tinha dúvidas. Ela estava por trás de tudo. Minha mãe, ao ver meu estado, tentou intervir. "Rebeca, pelo amor de Deus, você fez isso com a sua irmã?" Ela apenas riu.
Um riso frio, sem remorso. Ela precisava de um choque de realidade. Acha mesmo que merece tudo isso? Por favor, mãe. Ela é só uma escaixa metida à besta. Aquilo me destruiu. Mas também me despertou. Pela primeira vez, senti uma raiva genuína. Não mais tristeza, não mais pena. Era raiva. Eu decidi que se Rebeca queria guerra, ela teria. Só que comigo, guerra se responde com estratégia. E eu estava prestes a virar o jogo. Liguei para o advogado do mercado e pedi acesso aos registros da denúncia. Usei meus contatos recentes, inclusive o jornalista da rádio que tinha gostado de mim, e fui atrás. De tudo. As peças começaram a se encaixar, e o plano da Rebeca, aos poucos, se desmanchava nas minhas mãos. Mas, para derrubar alguém que ataca pelas sombras, você precisa expô-la à luz. E foi exatamente isso que eu preparei. Um plano à altura da humilhação que ela tentou me causar. A próxima virada seria a mais impactante de todas. Com a ajuda do advogado e de um perito técnico indicado pelo jornalista, conseguimos rastrear a origem do e-mail anônimo. E adivinha? O IP vinha da casa da minha mãe. Rebeca tinha usado o próprio notebook dela para enviar tudo. Eu tinha a prova nas mãos. Eu poderia ter ido direto à polícia. Mas não. Eu precisava que ela sentisse o gosto do próprio veneno. E mais do que isso, precisava que todos que duvidaram de mim vissem a verdade sendo exposta com a mesma intensidade com que acreditaram na mentira. Organizei um evento de reinauguração no mercado, pois estávamos abrindo uma nova seção de produtos orgânicos. Convidei todo mundo, clientes, fornecedores, imprensa local e, claro, minha família. Rebeca foi, como sempre, produzida, como se fosse a estrela do show. Durante meu discurso, agradeci aos presentes, elogiei a equipe e mencionei o quanto é difícil lidar com mentiras. Aí, chamei o advogado ao palco e entreguei o microfone para ele. Foi nesse momento que o jogo virou de verdade. Ele explicou, com educação, mas com firmeza, que o mercado havia sofrido uma denúncia grave, que foi investigada a fundo, e que as provas levavam a um único responsável. Rebeca. O silêncio foi absoluto. Minha mãe arregalou os olhos. Rebeca empalideceu. Temos aqui as evidências técnicas da origem da denúncia falsa, assinada com IP doméstico e conta de e-mail recém-criada. Tudo aponta para a autora, Rebeca, que também fez postagens públicas debochando da situação da investigada. O advogado finalizou mostrando o telão com os prints e os rastros digitais. A vergonha estampada no rosto dela era indescritível. Pela primeira vez, Rebeca ficou sem palavras. Tentou sair, mas a multidão abriu caminho apenas para assistir sua saída humilhada. A mulher que vivia de aparência, agora era só uma sombra tropeçando no próprio ego. Seu Armando me abraçou na frente de todos e disse: "Você não é só a melhor gerente que já tive, Lorena. Você é a mulher mais forte que conheço." Aplausos ecoaram por todo o salão improvisado. Eu chorei. Mas dessa vez foi de alívio. Rebeca desapareceu das redes sociais por semanas. Minha mãe pediu desculpas. Disse que não sabia o quanto ela estava afundada em inveja e amargura. E eu? Eu continuei subindo. Em silêncio. Sem indireta. Só resultado. Ah, e se você chegou até aqui, não esquece de comentar o que você faria no meu lugar, se inscrever no canal e deixar aquele like poderoso. Porque a história ainda não acabou. E a verdadeira vingança está só começando. Depois do escândalo público, Rebeca tentou se manter distante. Mas o orgulho dela era maior do que qualquer senso de vergonha. Um mês depois, ela apareceu na casa da minha mãe com a cara lavada, como se nada tivesse acontecido, tentando se vitimizar. Foi um momento de fraqueza. Eu estava com raiva, mas nunca achei que fosse dar nisso tudo. Ela disse chorando. Minha mãe, cansada dos joguinhos, respondeu de forma dura. Você quase destruiu sua irmã. Fraqueza nada, foi crueldade. O que Rebeca não esperava era que, enquanto ela se fazia de arrependida, eu já estava me preparando para algo maior. O mercado onde eu trabalhava estava abrindo uma filial em outro bairro, e adivinhe quem foi convidada para comandar a nova unidade? Sim, eu mesma. A nova filial vinha com um pacote: bônus por desempenho, autonomia total e salário reajustado, para 25 mil por mês. Era mais do que um contrato. Era um troféu silencioso, assinado com suor e estratégia. Postar uma indireta? Eu postei um contrato com reconhecimento de firma. A notícia da minha promoção se espalhou rápido, e como em cidade pequena tudo se sabe, logo chegou nos ouvidos da Rebeca.
E sabe o que ela fez? Criou uma loja virtual para tentar competir comigo. Copiou até o nome da minha campanha de marketing do mercado. Só que ela não entendia de gestão, nem de logística, nem de finanças. Em 3 meses, o negócio dela virou um caos. Dívidas, entregas erradas, avaliações negativas. E no fim, ela veio pedir ajuda. Isso mesmo. A mesma pessoa que tentou destruir minha carreira me procurou por socorro. Ela apareceu na minha nova filial, vestida com roupas simples, olhos fundos e um discurso ensaiado. Lorena, eu errei demais, mas eu tô afundando. Me ajuda, por favor. Você sempre foi a mais forte da gente. Eu tô perdida. Aquilo me pegou desprevenida. Uma parte de mim queria levantar, abraçar e perdoar. Mas outra parte lembrava de tudo. Das humilhações, das indiretas, das mentiras, da denúncia. Respirei fundo, pedi um café para ela e falei: calmamente. Agora você vai sentir o gosto do que plantou. Entreguei para ela um papel. Um contrato, mas não de trabalho. Era um acordo de confissão, com cláusulas que impediam Rebeca de trabalhar com qualquer empresa vinculada ao mercado onde eu atuava, além de exigir uma retratação pública. Se quisesse ajuda, teria que assinar. Ela hesitou. Me olhou como se não me reconhecesse. Mas eu não era mais a caixinha de mercado que ela humilhava. Eu era a mulher que ela tentou derrubar e falhou. E naquele momento, o poder estava nas minhas mãos. De verdade. Rebeca ficou parada por um tempo, encarando o papel como se ele fosse uma sentença de morte. Mas eu sabia que, pela primeira vez, ela estava sendo forçada a lidar com as consequências reais dos próprios atos. Isso aqui é humilhante, Lorena. Ela sussurrou com a voz trêmula. Eu sorri de leve e respondi. É curioso ouvir isso vindo de você. Porque você não teve nem um pouco de compaixão quando tentou destruir tudo o que eu lutei para conquistar. Ela pegou a caneta. As mãos tremiam. Assinou. Cada letra daquele nome escrito no fim do contrato era como uma vitória silenciosa minha. Não foi vingança impulsiva. Foi justiça calculada. A consequência exata de anos sendo diminuída por alguém que dizia ser da minha família. Nos dias seguintes, a retratação pública de Rebeca viralizou. Em um vídeo simples, publicado, nas redes sociais ela confessava que havia inventado a denúncia contra mim, que debochava da minha profissão por inveja e insegurança, e que não merecia o apoio de ninguém naquele momento. Os comentários eram impiedosos. Pessoas que antes riam das indiretas dela agora se voltavam contra ela com a mesma força. Alguns diziam que ela estava colhendo o que plantou, outros que era pouco diante de tudo o que ela fez. Eu assisti em silêncio, sem compartilhar nada. Já tinha vencido. A repercussão foi tanta que até portais de notícias da cidade comentaram o caso. Um deles publicou: ex-caixa de mercado derruba denúncia falsa e vira gerente regional após ataque de inveja da própria irmã. O título dizia tudo, mas o melhor ainda estava por vir. Uma universidade local me convidou para dar uma palestra sobre superação e ética profissional. Lá estava eu, a caixinha do mercado, sentada em um auditório lotado, inspirando jovens com a minha trajetória. E quem estava na plateia, discretamente? Rebeca. Ela ficou sentada no fundo, quase invisível. Mas eu a vi. E quando terminei minha fala com a frase "Nunca subestime alguém que está em silêncio trabalhando nos próprios sonhos", olhei direto para ela. Não foi um ataque, foi um lembrete. Após a palestra, alguns alunos vieram falar comigo. Queriam saber mais, ouvir conselhos, tirar fotos. E entre os olhares orgulhosos, eu encontrei o da minha mãe. Ela estava emocionada, com os olhos marejados, murmurando: "Essa é minha filha." Rebeca saiu sem falar comigo, mas isso não importava mais, porque agora, finalmente, eu sabia. Minha história não era sobre me vingar da minha irmã. Era sobre me libertar do peso dela. A vida continuava mudando rápido. Com a filial crescendo, eu precisei montar uma equipe forte e confiável. Contratei pessoas que realmente acreditavam no trabalho duro, no respeito e na ética. Valores que Rebeca jamais entendeu. E foi aí que, do nada, recebi uma ligação inesperada. Um investidor queria se reunir comigo. Ele tinha acompanhado toda a história e acreditava no meu potencial para expandir o mercado para outras cidades. Era um sonho, e estava ao alcance das minhas mãos. A reunião foi um sucesso. Ele propôs um plano ambicioso, com investimento alto e participação nos lucros. Eu disse sim,
mas deixei claro que minha prioridade era manter a integridade e o respeito que sempre nortearam meu trabalho. Quando contei para minha mãe, ela não conteve as lágrimas. Disse que sempre acreditou em mim, mesmo quando parecia impossível. E no fundo, eu sentia que a nossa relação começava a se reconstruir, depois de tantos anos de silêncio e tensão. Rebeca, por sua vez, não desistia. Tentava arranjar emprego em outros mercados, mas a fama de aquela que fez falsa denúncia a perseguia. Na cidade pequena, a notícia corre rápido demais, e a reputação dela estava arruinada. Um dia, fui surpreendida por uma mensagem no meu celular. Era uma foto da antiga caixinha do mercado, o local onde tudo começou. A legenda? O que sobe, pode descer. Pensei em responder, mas ignorei. Não era mais a mesma. Aquele tipo de indireta já não fazia mais efeito. Eu tinha um império crescendo, planos para o futuro, e pessoas ao meu lado que acreditavam em mim. Não precisava provar nada para Rebeca. A maior prova estava nas minhas conquistas. E foi nesse momento que eu decidi publicar um vídeo no canal que comecei a criar para inspirar outras mulheres. Uma mulher que saiu do anonimato, das indiretas cruéis, e mostrou que o sucesso é a melhor resposta. No vídeo, contei minha trajetória com sinceridade, sem ódio, mas com determinação. Falei da importância de não se deixar abater pelas pedras no caminho, de transformar cada ataque em combustível para crescer. E claro, convidei quem assistia a se inscrever no canal e deixar o like. Se você está passando por isso, não desista. A melhor vingança é o seu sucesso. Se inscreva, curta, compartilhe e mostre que nada pode parar você. Foi minha mensagem, e a reação foi imediata. Milhares de visualizações, comentários, de apoio e histórias parecidas que me emocionaram profundamente. O canal virou uma plataforma para que eu não só compartilhasse minha história, mas para que outras mulheres pudessem contar as delas. Recebia mensagens diárias de pessoas que enfrentavam humilhações, indiretas e até sabotagens, mas que encontravam força nas minhas palavras. Enquanto isso, o negócio crescia. A nova filial se tornou referência na cidade, e os planos de expansão começaram a sair do papel. Meu nome ganhou respeito no meio empresarial local, e até em reuniões eu era chamada para dar opiniões. Rebeca, mesmo tentando retomar a vida, parecia cada vez mais apagada. Uma vez, ouvi dizer que ela tentava se aproximar da minha mãe novamente, pedindo perdão, tentando reatar os laços que ela mesma cortou. Minha mãe, porém, estava firme. Sabia que perdão não era esquecimento. Ela sempre dizia: dar uma nova chance é um ato de coragem, mas aceitar abusos é uma escolha. E eu aprendi a escolher o que me faz bem. Uma tarde, recebi um convite. Inesperado. Rebeca queria se encontrar comigo. A princípio, hesitei, mas algo dentro de mim disse que era hora de encarar essa última fase da história. A conclusão desse capítulo que já tinha sido tão doloroso. Marcamos o encontro em um café discreto. Ela chegou com olhos cansados, voz baixa, sem aquele ar de superioridade que sempre teve. Pediu desculpas mais uma vez, mas dessa vez parecia verdadeira. Eu vi tudo que você conquistou, Lorena. E não posso negar que me orgulho, mesmo depois de tudo. Eu quis ser você e por isso fiz tudo errado. Quero tentar mudar. Se você quiser, me ajude, disse com sinceridade. O que fazer? O ódio e a mágoa estavam ali, fortes. Mas a minha luta sempre foi por liberdade, não por ressentimento. Respirei fundo e disse que o perdão seria um processo, não um ato, e que ela precisaria mostrar isso, todos os dias. Ela assentiu e saímos do café com um estranho sentimento de recomeço. Talvez a história não fosse só sobre vingança, mas sobre encontrar força para transformar até as piores feridas em aprendizado. A vida tinha dado uma volta completa. E eu sabia que mesmo que Rebeca tentasse voltar, eu estava finalmente no controle do meu destino, e pronta para o que viesse. A partir daquele encontro, algo mudou entre nós. Não virou amizade, longe disso, mas o gelo começou a derreter. Ela não era mais a irmã que zombava da minha profissão, mas alguém disposta a reconstruir pontes. Por outro lado, eu sentia que precisava de uma última prova, um gesto definitivo para que tudo aquilo que passei fosse encerrado com justiça e dignidade. Foi quando recebi a notícia que a antiga loja virtual dela tinha sido notificada por plágio e uso indevido da marca do mercado. Não por mim, mas por advogados que tinham acompanhado o caso desde o início. O processo avançou rapidamente. Ela teve que fechar o negócio e pagar indenizações. A humilhação pública foi a maior desde o começo e, finalmente, Rebeca entendeu o peso de suas ações. Foi um golpe duro,
E eu soube que, de certa forma, era a justiça se manifestando no tempo certo. Mas ainda havia um ponto que me incomodava, e que eu precisava ajustar. A verdade é que, apesar do sucesso, eu sentia que faltava algo para fechar esse ciclo de uma vez por todas. Algo que mostrasse não só a mim, mas a todos, que não se brinca com o esforço e a dignidade do próximo. E foi então que planejei minha vingança final. Não movida pelo ódio, mas pela necessidade de justiça e equilíbrio. Utilizando minha nova influência, consegui que Rebeca fosse convidada para trabalhar como caixa em um mercado concorrente, em uma cidade distante, longe de tudo que ela tentou destruir. A ironia? Ela, que zombava da profissão, teria que viver na pele a rotina exaustiva, os desafios, a pressão diária e o respeito necessário para manter um emprego tão essencial. Naquele momento, entendi que a verdadeira vingança não é o dano, mas a conscientização. E a vida, com sua sabedoria, já havia colocado cada um em seu lugar. O tempo continuava a passar, e eu sentia que, pouco a pouco, a ferida que a relação com Rebeca deixara começava a cicatrizar. A distância e o sucesso ajudavam a amenizar a dor antiga, mas ainda havia resquícios da mágoa. Um dia, soube por um conhecido que Rebeca tinha sido obrigada a aceitar um emprego em uma pequena cidade, trabalhando como caixa em um mercado concorrente. A notícia me atingiu de uma forma estranha. Um misto de alívio e pena. Eu me perguntei se ela entendera o verdadeiro valor do trabalho que antes zombava. Se sentia o peso das longas horas, o estresse das filas e o respeito que merece quem vive daquela função. Foi difícil, mas eu entendi que a vida, com suas voltas inesperadas, estava dando a ela uma chance de aprender, do jeito mais duro, talvez, sobre humildade e esforço. Enquanto isso, eu seguia à frente da minha empresa, sempre lutando, para fazer do mercado um ambiente respeitador e justo. Eu sabia que o caminho do sucesso vinha com responsabilidade, e eu estava determinada a trilhar essa jornada com dignidade. Minha mãe, que sofreu junto comigo durante todos esses anos, voltou a ser a mulher forte e alegre que eu sempre admirei. Ela passou a me acompanhar nas inaugurações e a participar das minhas conquistas como uma verdadeira companheira. Quanto a Rebeca, suas tentativas de contato se tornaram mais frequentes. Ela pedia ajuda, conselhos, até uma conversa sincera para tentar reatar o que havia sido destruído. Eu sempre mantive uma postura firme. O perdão precisa ser conquistado com ações, não com palavras. Se quer reconstruir, precisa mostrar que mudou. Em uma dessas tentativas, ela me mandou uma mensagem dizendo: "Estou tentando ser melhor, me ajuda." Foi um momento delicado, porque eu sabia que aquela resposta poderia abrir uma porta para o passado ou para um novo começo. Com calma respondi: "Estarei aberta para conversar quando você provar com atitudes. Até lá vou seguir focada no meu crescimento e na minha paz." Os meses que se seguiram foram um período de intenso trabalho para mim e aparentemente de reflexão profunda para Rebeca. Ela se afastou, focando em sua nova vida, longe das sombras do passado. Eu, por minha vez, expandia cada vez mais o mercado, transformando-o em um negócio sólido, com uma equipe comprometida e clientes fiéis que valorizavam meu empenho. A sensação de estar no controle da minha história e das minhas escolhas era libertadora. Finalmente, eu tinha transformado a dor em força. Porém, nem tudo estava resolvido. Um dia, uma informação me deixou inquieta. Rebeca, mesmo longe, mantinha contatos que tentavam prejudicar minha empresa, sabotando contratos e espalhando boatos. Essa descoberta trouxe à tona um sentimento antigo: o medo de perder tudo, que conquistei e de ser derrubada pela mesma pessoa que tanto me prejudicou. Mas eu não estava mais sozinha. Com o apoio dos meus advogados, tomei medidas legais rigorosas. Fiz denúncias, bloqueei acessos e garanti que minha empresa estivesse blindada contra qualquer tentativa de sabotagem. A batalha foi dura, mas necessária. Eu não podia permitir que o esforço de tantos anos fosse destruído por ressentimentos e má-fé. E então, veio a reviravolta final. Um contrato estratégico, que estava em risco de ser desviado para interesses ligados a Rebeca. Foi fechado em meu nome. Além disso, recebi um bônus e reconhecimento público pela negociação. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade, ecoando como uma vitória definitiva. Aquelas pessoas que duvidaram de mim agora tinham que reconhecer meu poder de superação. Naquela noite, sozinha em casa, refleti sobre toda a trajetória. A vingança que escolhi foi inteligente e justa. Não uma destruição cruel, mas uma proteção do que era meu.
O que me trouxe paz foi saber que, apesar das indiretas, das humilhações e das tentativas de derrubada, eu não me deixei abater. Fechei os olhos e agradeci a cada momento difícil, que me moldou, fortaleceu e fez crescer. A história de quem duvidou de mim foi encerrada com um contrato assinado, com justiça, e com a certeza de que o respeito e a dignidade nunca são demais. A vingança, no fim, não era só contra Rebeca. Era contra o medo, a insegurança e o passado que eu decidi deixar para trás. Agora, eu era livre para viver minha vida e ajudar outras pessoas a encontrarem a própria força. O canal que criei continuava sendo meu espaço de luta, de esperança e de inspiração para milhares que acompanhavam minha jornada. Minha mãe sorria com orgulho, vendo a filha que um dia foi humilhada se tornar uma mulher respeitada e poderosa. Rebeca lá longe sabia que perdeu mais que um emprego. Perdeu a chance de ter uma irmã de verdade. E eu? Eu ganhei o que sempre quis. Minha dignidade, meu lugar ao sol e a certeza de que, às vezes, a melhor resposta para quem posta indireta é um contrato assinado. E para você que está aí assistindo, fica meu último convite. Se inscreva no canal e deixe seu like, porque histórias como essa só existem para provar que você pode ser o dono da sua própria vitória.